Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast Conexão RH. Eu sou o Bruno Deus. Eu sou a Andréa Maia. Estamos começando hoje com uma convidada muito especial, Kátia Pineski. Seja bem-vinda, Kátia. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada de estar aqui diante de duas pessoas que eu adoro e tenho muita admiração. Foram meus alunos e hoje estão se destacando no mercado de trabalho aí com muito sucesso. Eu fico muito emocionada de estar aqui diante de duas pessoas que eu admiro bastante. Nossa, e a recíproca é verdadeira. É um prazer te receber. E a Kátia deu aula para a gente, foi nossa professora. Então, assim, uma inspiração para nós dois e para muitas pessoas, né, André? Sem dúvida nenhuma, é uma alegria te receber aqui, né? A Kátia, como o Bruno disse, ela já deu aula pra gente, já tive a oportunidade de trabalhar com ela também. A Kátia é uma querida, é uma amiga que a gente leva e uma inspiração para nós, né? Profissionais de RH. E a gente se diverte, né? Demais. Muito. Então, e nós vamos falar, o nosso tema é bem interessante, né? Um tema muito estratégico que está sendo muito implementado hoje nas organizações, que é o Programa de Preparação para a Aposentadoria, muito conhecido como PPA, né, Kátia? Sim. E a primeira pergunta que eu quero te fazer para a gente começar fala para a gente um pouquinho mais o que é o PPA, que é o Programa de Preparação para a Aposentadoria, e qual é a importância dele dentro das organizações? Então, o PPA, ele oferece um suporte e orientação para as pessoas que vão se aposentar, né? Porque é um impacto na vida da pessoa, porque ele vai deixar de ter aquela rotina do trabalho e isso acaba impactando não só no aspecto financeiro, mas no aspecto emocional também, né? Porque o trabalho, a pessoa acaba, o Bruno de tal empresa, é André da Estácio. Então, acaba sendo uma identidade, né, para a pessoa. Então, ela quebra essa identidade. Então, tem que ter uma preparação, porque o pilar financeiro, ele altera muito a vida da pessoa, né? Então, não só dele, como da família, e tem todo um aspecto emocional que precisa ser trabalhado, né? E para as organizações, é interessante que seja trabalhado para que essa mudança seja leve, tanto para a empresa, quanto para o funcionário, né? Ele está ali, trabalhou ali não sei quantos anos, de repente, de um dia para o outro, ele não está mais ali, tanto para a equipe quanto para a própria pessoa. E também é uma forma de reconhecer todo o trabalho que ele fez, toda a energia que ele despendeu, toda a contribuição. Então, é importante para os dois lados, né? Para a empresa e para o funcionário. Muito interessante. Bacana. E, Kátia, qual que é o papel do RH nessa construção, nessa criação desse PPA? O RH, ele é o condutor desse programa, né? Porque ele conhece o público interno, então tem todo um trabalho pré-PPA, né? Ele tem que levantar toda a população, ele tem que fazer um trabalho de mobilização para as pessoas, porque o PPA ele deve ser espontâneo, né? A adesão deve ser espontânea, então ele tem que mobilizar esse público, ele tem que conduzir o programa, ele tem que acompanhar, e o RH, ele que vai ser o gestor desse programa. Entendi. Muito interessante. E, Kátia, por que ainda é tão comum que muitas empresas deixem de lado esse tipo de programa, tendo em vista que cada vez mais a gente vê dentro das organizações um público próximo da aposentadoria? Por que ele ainda não é tão preparado dentro das empresas? Olha, Bruno, nós três somos de RH e uma coisa que eu observo é que falta abraço, né? A gente muitas vezes não consegue cuidar direito nem de quem está dentro e imagina de quem vai sair. Mas eu até trouxe aqui o Estatuto do Idoso, né? Que, de acordo com o Estatuto do Idoso, na Lei 10.741 de 2003, ela fala o seguinte, né, que ela aborda a preparação para a aposentadoria no artigo 28. E esse artigo ele estabelece que o poder público deve criar e estimular programas que visem a preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com a antecedência mínima de 1 ano. Na realidade, o ideal é de 5 anos, por meio do estímulo a novos projetos sociais, esclarecimentos sobre os direitos sociais de cidadania.
Além disso, o artigo incentiva a profissionalização e especialização para idosos e a admissão de pessoas idosas no trabalho por empresas privadas. Em resumo, o Estatuto do Idoso não trata diretamente da preparação financeira para a aposentadoria, mas sim de programas e ações que visem a preparação para a mudança de vida e a manutenção da atividade e cidadania na aposentadoria. Está no Estatuto do Idoso. Então, justamente, né, a população está envelhecendo. Sim, exato. E precisa de uma preparação, porque eu sou aposentada, né? Só que eu não parei, porque eu tenho a minha consultoria. Então, não é um trabalho, é um trabalho sazonal. Tem mês que você tem muito trabalho, tem mês que você não tem trabalho nenhum, mas no meu caso, eu procurei ocupar o meu tempo com outras coisas, né? Eu faço aula de bordado, eu tenho a minha natação, eu tenho o meu grupo de amigos, enfim, você tem que ocupar o tempo, mas você tem que se preparar para esse momento, né? Então, é muito sério isso, porque as pessoas, elas adoecem, elas entram em depressão, Sim, exato. tem aquele sentimento, poxa, agora eu não sirvo mais para nada, né? Então, é muito comum você ver o aposentado entrar em depressão. E isso é muito sério, é muito perigoso, Eu né? tive esse caso na minha família. O meu avô, naquela época lá atrás, né, em Uhum. que ele praticamente foi uma aposentadoria compulsória, mas ele não queria se aposentar, mas ele foi obrigado a se aposentar e ele entrou em depressão. Ele se entregou a uma depressão. É difícil a pessoa que sabe se reinventar, né, após a aposentadoria, Exatamente. né? Você se reinventou, você se reconstruiu, enfim, você encontrou uma forma de você seguir depois da aposentadoria. Mas muitos, inclusive, acho que principalmente os homens, têm essa dificuldade de se encontrar depois da aposentadoria. Agora, o que que eu faço? Né? Como que eu vou ocupar o meu tempo? Porque de uma hora para outra você tem aquela sua rotina de trabalho, né? Enfim, chega em casa, tem, né, a família, mas de uma hora para outra, pronto, você se vê sem nada para fazer, né? Sem se ocupar, enfim, não se organiza para esse momento. Então, eu acho que esse programa ele é muito importante para que a gente prepare, né? Você mencionou aí a legislação, fala de um ano, mas acredito que um ano, né? É Você está muito mencionando muito pouco, pouco. é muito pouco, Acho que muito no pouco. mínimo ali uns 5 anos para você ir preparando, né, conduzindo, você dando orientação norte para esse profissional que vai seguir para aposentadoria. Bruno, na realidade, esse tema tem que ser falado na ambientação, Sim, Sim, quando a pessoa começa a trabalhar, quando, assim, na integração, sim. sabe? A pergunta que tem que ser feita na integração é que tipo de aposentado você quer ser, sabe? exato. E, assim, para as pessoas começarem a pensar. Sabe, eu quando eu trabalhava, e comecei a estudar sobre esse tema, né? Eu conversando, quando eu faço o processo seletivo, eu Uhum. toco nesse tema, né? E eu achei bonitinho que teve um rapaz, né? Um rapaz da operação, da produção, que ele falou: Dona Cátia, eu fui no banco e eu fiz uma simulação. Então, eu estou contribuindo com um valor pequenininho, porque como eu sou novo, quando eu chegar na época de aposentar, se bem que quando ele aposentar deve estar com 120 anos, né? Porque ele devia cada hora É, muda, com né? tantas mudanças. Uhum. E ele fez esse plano de previdência privada, ele tem 19 anos, ele falou, eu estou contribuindo com bem pouquinho, mas quando eu me aposentar, eu vou estar com uma renda, assim, o Que rapaz do banco legal. fez uma simulação, então você vê, né? É o planejamento, né? O quanto é importante, né? Porque às vezes a Exatamente. gente tem um sentimento de que não vai chegar, tá muito longe, né? E vai passando, o tempo vai passando, se você não se planejar, quando chega, fica aquele vazio, tanto financeiramente, porque você não se planejou para É, aquilo, quanto tempo mesmo. A gente precisa se ocupar de algo, né? Exato. Então, é. como disse o Bruno, o que que eu vou fazer, né? E agora? E aí, Kátia, falando sobre isso, né? A aposentadoria ela vem acompanhada de sentimentos como alívio, medo. Como você entende que essa preparação pode ajudar, né, essas pessoas a amenizar esse alívio ou a trabalhar esse alívio ou amenizar esse medo aí da aposentadoria?
Então, é interessante, né? Porque eu escuto, né, muito assim, eu não vejo a hora de me aposentar. Nossa, e está provado, né, através de estudos, que essa lua de mel, né, depois que a pessoa se aposenta, dependendo da pessoa, dura de 6 meses a 2 anos, né? Aí, então a pessoa chega num determinado momento e fala, eu não aguento mais. Porque tem uma outra situação que é muito comum, que são os avós, né? Uhum. Que vira uma coisa interessante, né? Que leva os netos na escola, ajuda a fazer tarefa, nas férias os netos acabam ficando com os avós, que ajuda muito, né? Porque os pais estão trabalhando. Só que aí existe uma outra situação. É um serviço de entrega. Uhum. Uhum. Leva na escola, busca, mas pode criar um outro problema com o casal. Né? Sim, Os sim. avós não podem se intrometer na vida dos filhos. Sim. E é muito gostoso, né? Assim, quem já não teve uma relação legal com os avós, é muito bom, as crianças gostam. Muito. Então, quem se ocupa de alguma coisa com os netos já é uma distração. Sim, sem dúvida. Mas só isso, né? Não pode se tornar uma responsabilidade, nem uma E interferência, nem uma né? Na interferência. criação dos filhos, enfim, para não criar um novo problema familiar, né? Exatamente. Então, assim, quem consegue se ocupar com alguma coisa que dê prazer, ok, né? Mas é interessante porque as pessoas ficam doidas para se aposentar, mas, na realidade, quando se aposenta, sente um vazio, né? Porque tem toda uma rotina instalada, né? Sim. Você pode reparar que até a gente, quando está de férias, a gente acorda naquele horário. Então, imagina uma pessoa que trabalhou 20, 30 anos, ela acaba tendo aquela rotina instalada e aquilo fica difícil de mudar, né? Então, dá esse sentimento, né? Essa euforia, eu vou aposentar, mas quando aposenta dá aquela tristeza, aquele vazio. Então, assim, os programas, eles acabam preparando as pessoas até para ter uma segunda carreira. Né? E é uma coisa legal porque muitos aposentados voltam a estudar. Exato. Porque tem muitos que não tiveram oportunidade de estudar, ou os que estudaram acabam fazendo mestrado, acabam fazendo pós. Então, Ou assim, até mudando de carreira, né, mudando Kátia? de Porque às carreira. vezes, naquele momento, fez aquela faculdade ou seguiu aquela carreira pelo pai ou pelo mercado ser o mais propício. E aí, quando não tem aquela responsabilidade de que eu preciso prover ou eu preciso ter um sucesso muito grande, pode ser a longo prazo, a pessoa escolhe algo que de fato ela goste, né? Se reinventa, né? E uma coisa que a gente orienta muito nesses programas é assim, eu vou ter o meu próprio negócio. Mas é muito perigoso porque ele pega todo aquele dinheiro e investe no negócio próprio, sendo que ele não tem o menor perfil de empreendedor. Exato. Então, a gente orienta muito para ele não fazer isso. Primeiro, para ele se preparar. Então, ele tem que se preparar para ser um empreendedor. Ele tem que entender muito de finanças para ele não pegar toda essa vida, esse dinheiro e investir numa coisa que ele não tem. Porque assim, a gente tem que entender o seguinte, todo dia 15, dia 30, o dinheiro está lá. Não vai ter mais isso. Sim. Não vai ter mais isso. Então, essa preparação financeira é muito importante. É primordial que essa segurança financeira ele aprenda a administrar esse dinheiro. Porque a aposentadoria ela tem um teto, né? Ela tem. E muitos querem complementar através do empreendedorismo pós a aposentadoria a renda para chegar naquele valor que ele recebia quando ele estava trabalhando, né? E acaba fazendo esse investimento, ele não tem aquele conhecimento financeiro, de gestão financeira, e ele acaba perdendo tudo aquilo que ele recebeu na aposentadoria dele e acaba se frustrando e podendo entrar até numa depressão, enfim. Então, se ele não tivesse preparo, né, que o programa, né, o PPA, ele fornece, que a empresa pode implementar e aplicar isso nos colaboradores, ele vai ser prejudicado, né?
É interessante, né? Porque eu converso pouco e o que eu já... motorista de aplicativo, tem muitos aposentados. Né? E eu Verdade. pergunto, mas o senhor optou por isso? Ah, não, porque eu não aguento ficar em casa, então eu acabo conversando, conhecendo gente. Então, assim, eles acabam achando uma opção justamente para ter uma obrigação de sair de casa. Né? Então, E buscam a assim, interação, né? Porque aí estão em contato, se sentem vivos, né? Porque eu acho que a preocupação também é essa, né? Às vezes a pessoa para de fazer tudo e aí ela se sente um pouco inutilizado, né? Mas não no sentido porque não tá fazendo algo palpável ali, né? Fica ali só na rotina da casa, não consegue se inserir totalmente, porque nunca foi inserido totalmente naquele processo, que sempre esteve fora. Então, eu entendo. E assim, a questão do empreendedorismo, o empreendedor, ele não precisa ser só especialista naquele processo, né? Ele precisa ter conhecimento de várias áreas, né? Sim. Então, finanças, marketing, Gestão de pessoas. gestão de pessoas. Para você ser empreendedor, você vai precisar, para administrar uma empresa, você precisa ter conhecimento em todas essas áreas, né? Não só, eu conheço muito disso, né? Tem que conhecer um pouquinho de cada coisa, senão você não consegue sobreviver no mercado do empreendedor, né? Sim, e com foco nisso que você comentou, Andréia, eu queria perguntar para a Kátia. Kátia, quais áreas da vida do colaborador, o PPA, o Programa, né, de Preparação para a Aposentadoria, costuma abordar além do aspecto financeiro? então, aqui eu fiz uma cola, porque tem bastante áreas que a Fica à gente vontade. aborda, né? Então, assim, esses programas, eles são customizados, né? Então, assim, é uma reflexão para a nova etapa que a gente tem que respeitar os interesses e as necessidades. Então, a gente fala sobre a qualidade de vida, sobre a saúde física e mental, finanças e a segurança financeira, porque a gente tem que mostrar para ele a necessidade dele se programar para ele ter essa segurança financeira, porque outra coisa que a gente observa é que os filhos estão voltando para a casa dos pais. Então, aquela aposentadoria acaba sustentando uma família. Isso tem acontecido muito, né? Então, a gente observa que isso acaba se tornando um recurso que sustenta filho, neto, né? Então a gente costuma falar sobre isso. Relações familiares, né? Esses dias eu recebi uma ligação de uma senhora, né? Que eu conheço casal, que já trabalhei em uma empresa com... Kátia, pelo amor de Deus, eu vou demitir o meu marido, eu não aguento esse homem dentro de casa. Ele aposentou e a gente sempre usou o sabão, ele está controlando a quantidade de sabão que a gente usa, ele está controlando a luz que fica acesa, ele está controlando tudo. Eu não aguento mais esse homem dentro de casa, ele passou 30 anos fora e agora aqui dentro fica dando palpite o dia inteiro. E, sabe, aí o conselho que eu dei, falei, fala para ele estudar, que pelo menos ele estudando, ele né, o Senai tem uns cursos interessantes, né, então, assim, para ele sair de casa, porque, imagina, né, a pessoa passou a vida inteira fora de casa, e agora ele está em casa e observando coisas que ele nunca observou e interferindo em situações que ele nunca interferiu. Então, as relações familiares a gente também tem que falar. A gente fala de relações sociais, a gente fala sobre esporte, né? A necessidade dele fazer um esporte, Sim. né? Lazer, uma segunda carreira, né? A gente, o que você faz, o que você é bom, né? O que você precisa desenvolver, a perda do status, né? Que você perde aquele sobrenome, como é que você lida com isso, né? O bem-estar e principalmente a gente acaba falando de uma questão que ninguém gosta de pensar e muito menos falar, que é o envelhecimento, né? Algumas precauções, algumas prevenções de algumas doenças que ninguém gosta de falar, mas a gente tem que falar, né? E que é a própria situação do envelhecimento, né? A questão da perda da autonomia, que a gente fala de uma forma preventiva, né? Não tornando isso uma coisa... um assunto pesado. Um assunto pesado, né? A gente fala mais no aspecto da prevenção, né? E a gente mostra que existe vida
Pós-aposentadoria. Exatamente, né? A gente fala, né? Porque muitas vezes tem tanta coisa que dá para fazer que você pode encontrar uma Sentido, né? maneira, um sentido, um Sim. propósito, né? E que não, a pessoa tem que se preparar para esse momento, né? Vai ser difícil? Vai ser difícil, principalmente no começo, né? No começo realmente é muito complicado. E a gente aborda isso e mostra os caminhos, né? Para que isso seja mais leve. Kátia, e como garantir um PPA assim, acolhedor e individualizado, né? Para que a gente consiga atender as necessidades de cada um. Então, oportunizando, né, espaço de fala, né? Pode ser através de roda de conversa, pode ser através de um atendimento individualizado e até mesmo, né, indicação de terapia, né? Porque ele precisa de um momento exclusivo dele, sozinho, para ele falar aquilo que ele está sentindo, expor, porque dá um sentimento de inutilidade, né? Porque muitas vezes, né, na nossa sociedade, muitas vezes a dignidade está ligada ao trabalho e não tem nada a ver, né? Então, ele precisa de um espaço de fala, né? Então, muitas vezes a gente até indica terapia e é um momento dele. Até para ele se conhecer, se ouvir, se Exatamente. perceber e entender, né, aonde ele vai se localizar, onde ele vai se encontrar naquele meio ali e seguir, né, trilhar o caminho. Exatamente. Ele precisa entender que ele é uma pessoa de valor, Sim. né? Independente de estar trabalhando ou não, independente de estar aposentado ou não. É isso que a gente tenta mostrar para ele. Sim. Kátia, que tipo de atividades ou ações costumam compor um bom programa, um PPA? Então, oficinas, workshops, palestras, roda de conversa. Geralmente a gente faz dessa forma. E costuma ser um trabalho, a gente consegue juntar e fazer um trabalho customizado somente com o colaborador, ou a gente consegue fazer um trabalho, juntar todos os colaboradores que estão próximos da aposentadoria e fazer algo em conjunto? Então, quando é espontâneo, né, qualquer pessoa pode participar, até quem não está para se aposentar, o que é legal, Uhum. né? Porque eu acho que esse tema, independente de quem está para se aposentar ou não, ele tem que ser falado, ele tem que ser pensado, ele tem que ser planejado. Então, tem empresa que é espontâneo, né? Você pode participar independente da idade, independente de estar para se aposentar ou não. E tem programa que é específico para quem está para se aposentar. Uhum. Então, a adesão também é espontânea, né? Então, as pessoas procuram para poder fazer esse programa. Interessante que até quem não está para se aposentar, que ele tem essa abertura para poder participar, né? Tem algumas empresas que fazem, eu acho Muito interessante. fantástico. Porque ele já começa desde cedo, né? Ou bem antes, né? Eu tô com 42 anos, ainda vai demorar um pouco, mas eu gostaria de já começar a ter, né, conhecimento, informações para me preparando a longo prazo para minha aposentadoria, né? Imagina você se planejar financeiramente para quando você se aposentar, você não levar aquele baque, né? Uhum. Porque depois que você se aposentar, dia 15, dia 30, não tem mais. Exato. O seu plano de saúde, Você né? que vai ter que custear, né? Para você ter uma ideia, eu vou fazer 65 anos, eu pago R$ 2.600 plano de saúde. É uma pedrada, né? E assim, eu teria que ter pago em cima de 10 salários, né? Porque eu sou consultora, eu não consegui pagar em cima de 10 salários. Então, a minha aposentadoria, ela praticamente, assim, né? Eu tenho que ficar... eu tenho que suar para poder pagar um plano de saúde, que é muito caro. Mas não tem para você ver. É pior ainda. Exato. Né? Exato. Então, assim, a gente tem que se preparar para isso, Uhum. sabe? E ninguém te fala isso, sabe? Ó, o seu plano de saúde vai custar tanto. Exato. Você Né? vai deixar de ter o vale alimentação, que ajuda na renda. Exatamente. Você vai deixar de ter os benefícios da empresa, né? Como que você Exatamente. vai compor, né, esse pacote que hoje a empresa subsidia para você,
com a renda que você tem, tendo em vista que existe o teto do INSS para aposentadoria. Aí o colaborador está acostumado a ganhar 15, 20 mil reais e tem um teto ali que Imagina, reduz o salário dele e ele deixa de ter o pacote de benefícios, né? Então, ele tendo essa possibilidade de se organizar financeiramente a longo prazo, para quando ele chegar na aposentadoria, ele ter uma vida mais leve, né? Com menos pressão e a preocupação de economizar o sabão em pó, que nem a sua é, colega mencionou, economizar a luz, economizar tudo. Porque com certeza, com certeza não posso falar com certeza porque eu não conheço o casal que você uhum, mencionou, mas a preocupação de repente dele seja essa, né? Eu tenho que economizar aqui, eu tenho que economizar acolá, porque minha renda financeira ela reduziu por conta da aposentadoria. Então, acaba surgindo essas preocupações, né? e olha que meu plano não é nem o top, tá? Mas assim, é por isso que quanto mais cedo, né, a pessoa se organizar para isso, porque a gente fala, a gente mostra para a pessoa, olha, hoje os planos de saúde para essa idade custam tanto e todo mundo se assusta. É o que mais assusta as pessoas e a gente mostra, Sim. sabe? Porque o que eu escuto é assim, eu me aposentei e eu fui ver o plano de saúde, eu fiquei desesperada. Imagina para um casal. Eu sou sozinha, né? Imagina para um casal, marido e mulher, Uhum. Exato. né? Então, assim, eu tenho um casal de amigos que eles pagam quase 5 mil reais, gente. Olha isso, É um absurdo. sabe? É um absurdo. A hora que fala que vai ter aumento, a gente quase chora, Assim. né? E muda de faixa, né? A hora que fala que vai ter aumento, o que muda de faixa. Exatamente, Quase né? E é caro para todo mundo, é caro É. para as empresas, é caro para a pessoa que paga, sabe? O meu ainda é pelo CNPJ que eu tenho da minha empresa. Então, assim, é preocupante, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que explicar para as pessoas, olha, você tem que programar, você tem que guardar dinheiro para pagar o seu plano de saúde. E não é só plano de saúde, tem outras coisas. Então, o programa de preparação para a aposentadoria, ele fala dos aspectos financeiros e fala dos aspectos emocionais. Então, é muito importante, sabe? Então, quanto mais cedo se falar sobre isso, quanto mais cedo as pessoas se planejarem, muito melhor, sabe? Então, às vezes, as pessoas não entendem, porque elas acham que elas vão ter o plano de saúde para sempre, sabe? Por isso que é bom também você mencionou no início, no começo da nosso bate-papo, sobre o rapaz que tão novo já tem ali a previdência privada, Nossa, né? para mim, eu ganhei um ano Isso com daí é isso. muito interessante, Eu desde ganhei já, um né? ano, eu ganhei um ano quando ele me contou isso, um menino de 19 anos. Exato. Sabe, eu brinco assim, gente, eu vou dar duas notícias tristes para vocês. Vocês vão envelhecer e vocês vão aposentar. Eu brinco com eles, né? E eu achei muito bonitinho. Ele me falou, dona Cátia, eu fui lá no banco e o rapaz fez uma simulação para mim, tal, porque eu quero ganhar 10 mil reais de aposentado. Então, ele fez a simulação para mim, como eu sou novinho, então eu estou pagando tanto, tal. Eu fiquei, olha, eu ganhei um ano. Que bacana, né? 1 em 1 milhão, mas existe, Um né? milhão, mas existe. Bacana. Se muitos tivessem essa percepção, Sem dúvida nenhuma, até porque no movimento da vida, na correria do dia a dia, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não param para pensar em valor de plano de saúde. E muitas das vezes a gente que está dentro da empresa escuta, às vezes, o funcionário até reclamar, né? Esse plano não tá legal, isso não é bom, mas quando você for pagar o seu plano, você vai ver que é a oneroso situação demais, é muito caro. isso, Não, exatamente. É bem mais crítico. Esses dias eu ouvi entrevistei um rapaz, ele falou assim, dona Cátia, eu estou trocando trabalho por plano de saúde. Na minha casa são 4 pessoas, eu não tenho condições de pagar um plano de saúde. Então, a gente tem que falar sobre isso, Sim, sabe? A sim. gente tem Sim. as coisas que acontecem pós-aposentadoria, elas impactam na vida de todo mundo, sabe? Ainda mais quem é o provedor da casa, seja homem ou seja mulher, sabe? Tem que se falar sobre isso, sim, e tem que se planejar. Uhum. Kátia, aproveitando, a gente falando sobre família, você acha comum envolver a família no PPA? Eu acho que é necessário. Eu fiquei muito feliz que tem uma pessoa de RH, ela me achou pelo LinkedIn de uma grande empresa de São Paulo, e ela falou, Kátia, eu tenho a tarefa de montar
um PPA. Você me ajuda? Nossa, eu fiquei honrada. E aí a gente foi montando, né? E eu falei com ela, falei, olha, eu acho que a família ela tem que ser, tem que participar, né? Porque e ela vai ser impactada, né? E ela tem que entender que o padrão vai cair, sabe? O padrão vai cair. Não é só no status, eu sou filho do fulano que trabalha na empresa tal. Vai cair financeiramente, é o plano de saúde que não vai ter mais, são vários aspectos, né? As férias já não vão ser mais tão glamourosas, enfim, vai ter um impacto federal, então todo mundo vai ter que pegar seu rumo, né? Até quem não trabalha começar a procurar e ter sua vida, enfim, e apoiar também a pessoa. Né? Porque a pessoa vai precisar de apoio, vai precisar de carinho, vai precisar se sentir acolhida. Então, a família é importantíssimo. E no PPA, eu acredito que assim, tem que ter palestra para eles, tem que mostrar o impacto, tem que mostrar os riscos de depressão, os riscos de uma série de coisas que podem acontecer com as pessoas, sabe? Eu acho que eles têm que ser, porque eles também são responsáveis. E pensar também mostrar também o lado positivo, porque com certeza existe o lado positivo, né? Desde que bem organizado esse processo de aposentadoria, vai existir o lado positivo, né? Então, assim, acho que envolver a família é muito importante. Porque na realidade, né, tem algumas pessoas que acabam sendo faz tudo da casa, né? Então, assim, mostrar para eles que as pessoas elas têm que ser úteis e que elas também têm que ser valorizadas, mas fazer isso de uma forma inteligente, né? Claro. E, Kátia, pensando no lado da organização, existe alguma métrica, alguma forma de mensurar os resultados ou os impactos positivos do PPA? Bruno, assim, eu fiz o mestrado, quer dizer, eu não consegui terminar porque eu fiquei doente, mas a gente estudou muito isso, porque a questão depois que a pessoa sai da empresa, a gente não consegue muito contato, porque a gente estava fazendo uma pesquisa e várias pessoas elas mudam de endereço, mudam de telefone e o contato fica muito difícil. Então, uma métrica que a gente achou é a adesão. Porque depois a gente não consegue o contato mais com a pessoa, sabe? Então, foi a melhor métrica que a gente encontrou. Mas eu acho que é uma métrica interessante, uma forma de mensurar. A partir do momento que tem adesão e interesse, você consegue ter esse ponto de vista, essa observação de que tá fluindo, né, as pessoas estão comprando a ideia e estão preocupadas, né, como vai ser o pós-aposentadoria, né? Porque no começo assusta um pouco, sabe? Quando a gente começa a tocar em alguns assuntos, aquilo assusta um pouco, sabe? Nossa, eu vou passar por isso. E até mesmo, né, eu quando estava estudando isso, eu comecei a estudar envelhecimento, aquilo assim, falei, gente, isso vai acontecer comigo. Aí eu comecei a ficar um pouco assustada, né? Aí eu falei, bom, como é que eu vou passar por isso? Isso vai acontecer, com certeza, mas eu posso escolher a forma, né? E eu resolvi passar por isso com saúde, né? Então, por isso que eu fui para a natação, e na natação eu conheço muita gente bacana. O meu técnico de natação é uma das pessoas que eu mais admiro, né? O Samir Barel, uma pessoa que mudou minha vida. E eu estava numa fase estava entrando, assim, começando a entrar numa depressão e sabe quando você fica, gente, o que eu vou fazer? Eu não cheguei a entrar em depressão, mas eu digo que eu saí do fundo do poço nadando, né? Porque sabe quando você fica assim, gente, o que eu vou fazer agora? Tal? E a natação, nossa, eu já nadei 21 quilômetros, eu vou fazer 65 anos. Então, eu vi sentido nisso, sabe? E é impressionante a quantidade de pessoas com mais de 50 a 60 anos que estão fazendo natação em águas abertas. Você precisa ver sentido naquilo que você está fazendo, sabe? E isso é importante.
importantíssimo, sabe? Quando você falou assim, como que eu vou passar por isso, né? Pelo processo do envelhecimento aí que todos nós vamos passar, né? Se Deus quiser, né? Eu quero passar, né? Mas Eu amanhã, posso escolher, né? o amanhã Deus pertence, né? E eu falar, você vai passar nadando. Para quem não sabe, Kátia, a gente fala que ela é inspiração porque foi nossa professora. A Kátia, ela nada no mar aberto. Mencionou aqui que nadou 21 quilômetros, né, Kátia? Ela já me deu até uma touca para eu me inspirar, para despertar em mim o interesse em nadar. Tô tentando ainda despertar esse interesse. Deixa eu passar o frio. Por isso que eu falo que ela é um exemplo para gente. Ela faz trabalhos artesanais maravilhosos, lindos, admiráveis. Coisas lindas. Então, assim, ela é um talento. Ela é um talento em sala de aula, no mar, na arte, enfim. Você está passando brilhantemente, eu não te acho, né? Você está com seus 60 e poucos anos, você mencionou, mas assim, você está na flor da juventude, porque você faz tudo. Então, assim, é uma inspiração pra gente, né? Eu não faço metade do que você faz. A Kátia é uma alegria. É uma alegria. E eu falo que eu fico cansada só de ouvir ela falar as provas que ela vai. Ela me manda os vídeos e eu falo, meu Deus. Exato. Né? Eu nem nadar sei, gente. E a Kátia nada 21 quilômetros, imagina. Mar aberto. Eu tenho uma agora de 16 quilômetros que eu fiz no ano passado e eu não consegui concluir, né? Porque em Angra é só no mar, né? Essa que eu fiz 21 foram 15 de rio e 6 de mar. No mar é bem, bem desafiador, né? Eu nadei 13 e faltavam 3 quilômetros, aí meu técnico resolveu parar a prova porque o mar estava muito perigoso, né? Eu nadei 9 horas e 27 minutos. Nossa, aí agora, olha em outubro, eu não sei se vai ser em outubro, né? Porque eu fiquei um tempo sem nadar por causa do frio e, enfim, então a gente vai ver. E assim, a vida a gente é movido a desafio, né? É isso. Bora lá, Se descobrindo, se Sim, redescobrindo, se redescobrindo. reinventando, né? Eu acho que isso é tão importante, a gente se redescobrir, procurar novos propósitos para a nossa vida, né? Eu acho que isso faz a vida fluir mais leve. Eu acho que a gente não pode estagnar. Aposentou ou envelheceu e se entregar. Achar que é o fim, né? É. Não, é um novo começo, né? E Você vai é recomeçar. E é um aprendizado, né? Porque a Sim. gente que é de RH, a régua é lá em cima, né? A gente é movido a indicador, isso É. e aquilo, e uma coisa assim que eu tô aprendendo é que às vezes eu chego em último, então isso me deixa muito mal. O meu técnico que fala, né? Você saiu do mundo corporativo, mas o mundo corporativo não saiu de você. Então, assim, eu tô aprendendo que importante é o processo, Exato. sabe? E isso tem sido uma lição a cada dia. Que não é o tempo que é importante, o importante é chegar. É chegar. E isso, exato. para mim, tem sido uma lição, assim, importantíssima, porque a minha régua é muito alta, sabe? Mas é isso que você mencionou. Nós que somos de RH, a gente se cobra muito. Se cobra muito, sem dúvida. Nossa, por conta de resultado. E até por conta do prazos, exemplo, né? Que a gente é cobrado de ser exemplo. Ser exemplo Então, tudo. nós já chegamos em qualquer situação já pensando que a gente precisa estar bem posicionado, que a gente precisa É o ir bem. comportamento, Isso, exato. resultado, né? Exato. As métricas, enfim, nos acompanham. Falando de desafio, né? Continuando falando de desafio aí, o que você entende que são os principais desafios do RH para a implementação do PPA e se há resistência por parte do colaborador nesse sentido? Ou até da empresa, né? Ou até da própria empresa mesmo, isso. Olha, eu acho que o principal desafio André, assim, é um trabalho que a gente que é de RH, a gente adora, né? Esses programas que a gente trabalha com desenvolver o ser humano é aquele trabalho que mexe com a gente, né? Trazer um outro olhar, né? Exatamente. Mas isso tem que vir da alta direção. Para funcionar, tem que vir da alta direção, Sim. sabe? E a gente tem tanta coisa, é auditoria disso, é auditoria daquilo, falta braço, mas precisa vir da alta direção, porque senão não vai funcionar. Sim. Então, se lá em cima tiver mobilizado, e tem que ter uma pessoa só para fazer isso, porque é muita coisa para fazer, né? Ou contrata uma consultoria, de preferência minha, Por favor. de preferência minha, Recomendadíssimo. brincadeira, mas assim... Brincadeira não, verdade. Não, verdade. Ela faz um trabalho excelente.
Mas, assim, então tem que vir da alta direção, tem que ser um programa, muitas vezes, global, ou então corporativo, tem que ser de cima para baixo, senão não funciona. Uhum. Sim. E a resistência, ela tem muita resistência, assim. Como todos os programas que vêm de RH, Sim. né, gente? Vamos falar a verdade? Vem do RH, o pessoal... Enfrenta, né? o pessoal torce um pouco o nariz, mas se você faz uma boa mobilização, aí a coisa funciona. Mas resistência sempre tem, porque a gente vai tocar em temas que vão mexer com as pessoas, né? E até o receio do colaborador de achar que, vão me colocar num programa de aposentadoria. Querem que eu sinal de saia, né? É isso que eu ia mencionar, querem que eu saia ou vão me demitir, então estão me preparando para demissão antes de eu me aposentar. Isso pode acontecer muito, porque existem, né, os programas também até para autogestão, geralmente aplicado em autogestão, para desligamento, né, pós-desligamento. Então, pode ter até esse receio, né? Se eu entro nesse programa, é um sinal de que vão me demitir. Por isso que se for espontâneo, não vai ter tanta resistência. Tanta resistência. E também fazer com que o PPA, né, que é o programa, ele se torne parte da cultura da empresa, né? Que as pessoas vejam como um benefício, né? Eu gostaria de trabalhar numa empresa que tivesse esse benefício. Sim. Então, mudar a mentalidade, tornar parte da cultura da empresa, faz com que as pessoas que têm aderência a esse tipo de trabalho. E, assim, quando eu estava fazendo essa pesquisa, algumas pessoas pediram, eu estou nesse programa, será que eu posso trazer a minha esposa? Ela também vai aposentar? Então, assim, você vê que, às vezes, eu acho que mais para frente, né? Mais para frente, quando esse programa estiver instalado nas empresas, eu acho que uma possibilidade é deixar aberto para o cônjuge, né? Assim, uma pessoa da família fazer também. Olha que legal. Sim. Sim, super bacana. E, Kátia, com o aumento da longevidade, o envelhecimento da força de trabalho, como você vê o futuro desse programa, da aposentadoria? Olha, Bruno, extremamente necessário. Porque hoje em dia, né, a diversidade do mercado de trabalho é a questão da idade, né? As empresas super recomendam a diversidade na idade, né? Tanto os jovens com as pessoas mais velhas, é super recomendado, mas é importante que seja feito o quanto antes, é necessário, extremamente necessário que isso seja feito o mais cedo possível, para que realmente as pessoas tomem consciência desse planejamento. Não tem outra forma. Sim. E qual o conselho que você daria para as empresas que querem implementar, né? O PPA que ainda não tem, que desejam implementar? Comecem o quanto antes. Comecem o quanto antes, porque assim, a população está envelhecendo, né? A base da pirâmide mudou. Sim. Sim. Né? E isso é no mundo todo. E principalmente no Brasil. E as pessoas vivem mais agora, né, Vivem Kátia? mais, Antes né? as pessoas morriam mais cedo. Que bom, né? Graças a Não, Deus. e é interessante, Mas né? antes tinha isso, né? As pessoas morriam mais cedo. Então, se vivem mais, como vão viver? Como vai ser a qualidade de vida dessas pessoas? Né? A medicina avançou muito, né? A gente Sim, deve isso à medicina. sim. E é interessante que eu peguei umas fotos da minha família e tinha um retrato de uma tia minha com a minha idade. Nossa, gente, eu fiquei assustada, sabe? Cabelo branco, o tipo de roupa. Sim. Eu fiquei assustada, né? 65 anos, parecia que estava com 80, né? Então, Isso. é uma coisa muito diferente. Antes, 40 anos, né? As pessoas eram consideradas velhas, né? Com Sim, 40 anos, né? exato. Até mostram alguns memes na internet das pessoas comemorando aniversário com 40 anos, né? Vários senhorzinhos, agora com 50 anos, né? Todo mundo lá gritando, brincando, parece que tá numa balada, né? Jovem, porque realmente, né? A expectativa de vida tá maior e as pessoas estão se cuidando mais. Com certeza. E a partir disso a medicina mais evoluída. Sim. E aí, com isso, as pessoas vão se sentindo cada vez mais jovem, mentalidade jovem, enfim, né? E, Kátia, eu complemento o seu conselho dizendo que contratem a Kátia. As empresas, Muito né, obrigada. que querem o conselho que eu dou é que Eu contratem a Kátia.
a empresa que quer implementar, né, esse programa de PPA, contratem a Kátia, Eu vou adorar. que ela já é um case de sucesso e ela tem uma bagagem interessantíssima para ajudar você na Eu implementação. brinco que eu não sou idosa, eu brinco que eu sou seminova. Maravilhoso! Porque, assim, envelhecer todo mundo vai. Sim, Mas você pode escolher como você vai passar por essa fase, exato. né? É isso. E os filhos saem de casa, Sim, né? Eu brinco que eu sou sozinha, mas eu não sou solitária, isso. né? Exato. É. Porque eu tenho muitos amigos, eu saio, eu faço as minhas coisas, Viagem, horror. viajo, e você Ela tá no Rio um dia e Brasília em outro. Você Exato. pode escolher como é que você vai passar por isso, né? E quando você tem a oportunidade de passar por essa fase, tendo feito um planejamento, a coisa fica muito mais fácil, Mais leve. mas né? muito mais leve, porque você vai entender tudo que você vai passar, desde o aspecto de saúde, desde as questões familiares. Então, assim, você não vai ser pego de surpresa, né? Por mais que tenham os sentimentos deles, a gente sempre tem, né? Mas você não vai ser pego de surpresa e vai ser muito mais tranquilo, Com certeza. né? Nossa, passou tão rápido que eu já estou na pergunta para fechar. Olha como vou quando vou. Não é? Ô, Kátia, e para fechar, o que você considera mais gratificante ao trabalhar com um projeto que prepara essas pessoas, né, para essa fase tão significativa da vida? Mostrar para essas pessoas que a vida vale a pena em todos os momentos e que ser aposentado é uma oportunidade de você ser feliz, sabe? Porque tem tanta coisa que a gente queria ter feito e não fez porque não tinha tempo, e agora tem muito tempo para ser feliz, tem muito tempo para você aprender coisas novas, né? E é sempre tempo para aprender. Mostrar para as pessoas que elas são pessoas de valor, sabe? Sim. Resgatar a autoestima e mostrar para essas pessoas que é possível, Uhum. É que a vida vale a pena. Isso que é o mais gratificante. Super bacana. Meu marido fala que teve um senhor que trabalhou com ele que falava que se tudo der certo, você vai envelhecer. Né? Então, que dê certo, que seja da melhor forma. É verdade. Né? Ele sempre fala isso, se tudo der certo, você vai envelhecer. E que seja da melhor forma, né? Que seja de forma leve e que tenha oportunidades de escolhas, né? Que você saiba que você vai aumentar o seu leque de escolhas. Você vai ter a oportunidade de escolher melhor, escolher coisas boas com o tempo, né? E fazer coisas boas com maturidade, né? Algo que você não fez lá na sua juventude porque você não tinha maturidade. E hoje você tem tempo, tem maturidade, né? Então, assim, você consegue se reinventar, né? Depois da aposentadoria. Eu acho isso tão bacana. E você falou tão bonito, gostei. Muito bonito, muito bacana. Pessoal, Kátia, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente, né, Imagina. Andréia? Que conversa leve, Não é? gostosa, e dá vontade de Incrível. continuar. Passou tão rápido. Já vou fechar meu PPA, tá, Kátia? Também vou fechar, com certeza. Kátia, obrigada. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Nossa, a gente tem um carinho muito grande por você e que bom a gente ter esse tempo de troca aqui, de conhecimento, né? Sim. Agrega muito. Demais. Kátia, Obrigada. muito obrigado por falar Eu algo. que agradeço. Esse podcast de vocês é muito legal, traz muito conhecimento. E que bom, né, que as pessoas têm a oportunidade de aprender com vocês. Muito, muito importante isso. Muito obrigado pelas palavras. E a ideia desse podcast é isso, é trazer profissionais de referência aqui da nossa região, da região sul-fluminense, de recursos humanos, para dividir, compartilhar com a gente conhecimentos e informações estratégicas que estão aí, práticas de mercado, que estão aí em tendências de mercado, Sim, que estão em alta. Então, é uma honra ter você, porque já mencionamos, né? Fizemos tanta, né? Mas vou falar novamente, é uma honra ter você, porque você pra gente é referência, tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tá? E o nosso podcast Conexão RH tá aberto para você voltar quando você quiser. Isso Muito mesmo. obrigada. Ó, que eu volto, hein? Pessoal, e não deixe de assistir, vai estar no... Pode Mais Resende. E também no nosso Instagram, tá bom? E até a próxima. Um abraço para todos.